Muito boa noite, minha gente querida. Vamos começar. Livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Com Jesus. Com Jesus, a calúnia lhe honrará a tarefa. É uma afirmação surpreendente, né? Mas quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos o que nos cumpre fazer, qualquer outra afirmação contra nós chega a ser uma honra, né? Livro dos Espíritos pergunta, falando ainda sobre a encarnação nos mundos, nos diferentes mundos. E Kardec pergunta: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o seu por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá uma transformação idêntica. Se tornará um paraíso quando os homens houverem se tornado bons. Kardec faz aqui uma nota. É assim que as raças que hoje povoam a Terra um dia desaparecerão, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Muito bem, muito certo isso. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo Amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos. Essa mensagem é assinada por Adolfo, bispo de Argel, e foi transmitida em Marmande em 1861. O título é O Duelo. Vamos lembrar que na época de Kardec o duelo era legal, era legalizado. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzi-lo a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameaçam lhe produzir arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fossem como são, iludidos pelos seus prejuízos, pelos seus preconceitos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo, a sua própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que lhes traçou a linha de conduta que tem de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, são juízes em causa própria. Lembrem-se de que somente será perdoado aquele que perdoar. Pelo perdão se acercam da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá se implantado aí.
reino de paz e de amor que há de banir para sempre de nosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na sua linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, a não ser a nobre rivalidade do bem. A gente tem que chegar lá, né? Tá difícil, mas a gente vai chegar. E vamos terminar nossas leituras com a frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, que diz assim: não se pode paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa.